Olá, seja bem-vindo. Estamos estreando a nova fase do programa Economia de Primeira. Você já sabe, na TV existe vida inteligente, é você aí vendo a gente. Então, hoje trataremos da questão mais importante de toda a economia, o ser humano, que é quem trabalha e produz a riqueza. Tudo que nós usufruímos na vida, seja serviço, seja mercadoria, seja o conforto da vida diária, é fruto do trabalho de pessoas. E é fundamental para entendermos a economia que comecemos a entender o valor do trabalho, os fatores que determinam a produção, a motivação das pessoas e quanto é possível ajudar que as pessoas transformem suas vidas através do sucesso no trabalho. E para ajudar-nos nesta missão, convidamos uma especialista no tema, a professora Érica Lotz, mentora de capital humano. Ela é mestre e formada em administração, leciona em diversos programas de MBA pelo Brasil e também faz treinamentos e consultorias específicas desse segmento. Então eu convido nesse momento para nos brindar com parte dos seus conhecimentos, a professora Érica Lotz. Muito obrigada, eu quero agradecer de coração pelo Economia de Primeira, abrir um espaço tão importante para tratar do ser humano no âmbito da organização, de como olhar para essa pessoa como um talento e não simplesmente como um recurso produtivo. Então fica aqui o meu sincero agradecimento. Bom, professora Érica, nós estamos estreando aqui uma nova fase do nosso programa que estreou falando e contemplando a obra de Celso Furtado, e nós não poderíamos estrear com um assunto que fosse mais pertinente, mais relevante do que tratar da importância do trabalho e da importância das pessoas nas organizações. Então gostaríamos que você expusesse a sua visão sobre esse tema e principalmente colocasse as prospectivas, né? O que o futuro reserva dentro da sua percepção para o mercado de trabalho e para as pessoas que estão ingressando no mercado de trabalho. Essa é uma fala bastante importante. Bom, chover no molhado e cair no senso comum de que um mundo como era antes da pandemia não vai mais voltar a ser. Então, nós vamos construir uma nova realidade. O que eu observo? Dentro dessa nova realidade, muita forma de gerir pessoas mudou e vai mudar ainda mais. Então, os gestores eles foram convidados a desenvolver expertises no sentido de como manter coesa equipes remotas, que tipo de instrumento de tecnologia poderia ser utilizado para trabalhar a questão da produtividade e mais, muito mais, desenvolver as habilidades essenciais da liderança, que faz todo sentido hoje, no momento em que as pessoas estão fragilizadas, que os recursos são escassos, que o gestor ele tem um papel muito importante na criação e na manutenção da saúde do ambiente de trabalho. Então, respondendo objetivamente a sua pergunta, o que as empresas estão sendo cada vez mais convidadas a deixar ir? Aquele RH tradicional, que era uma questão de registro, de horas trabalhadas, o departamento pessoal, porque isso naturalmente vai ser muito rapidamente, em grande parte das empresas já o é, substituído por softwares, pela inteligência artificial, que vai fazer isso, e os gestores eles estão sendo convidados a trabalhar a gestão de pessoas não apenas como um âmbito do gestor de pessoas ou do departamento de RH, mas se você tem uma pessoa sob seu comando, sob seu cuidado, você é um gestor de pessoas. Então, trabalhar a gestão de pessoas em nível estratégico, tanto como uma área da organização, quanto preparar gestores para fazer gestão de pessoas. E quando eu digo gestores, muitas vezes esse gestor, ele é um engenheiro, ele é um economista, ele é um advogado, então necessariamente ele não teve tecnicamente esse preparo, mas hoje ele é convidado a assumir um papel de mentor, e o gestor
ele traz duas dimensões muito grandes, interessantes. Um olho no gato e um olho no peixe. Um olho na produtividade, porque ele é responsável pelos resultados daquele time, mas ele também é responsável pela habilidade de desenvolver pessoas, de ter a elegância de dar um feedback apreciativo, de trabalhar no papel de mentor para que aquele profissional possa vir a estimular o desenvolvimento de habilidades técnicas e habilidades socioemocionais. Muito bom. Dentro dessa colocação, você mencionou a problemática da pandemia e das chamadas equipes remotas. E eu percebo, lendo alguns artigos, ouvindo alguns especialistas, que há uma controvérsia sobre o futuro nesse sentido. O trabalho remoto trouxe mais produtividade e enriqueceu a questão humana na medida em que as pessoas acabam tendo um convívio maior com os familiares, ou o trabalho remoto trouxe um potencial de procrastinação e de redução na produção? Como as organizações podem calibrar e medir essa produtividade a partir desse novo modelo, dessa nova configuração do ambiente de trabalho? Muito interessante. Eu estava lendo um estudo exatamente sobre isso, que dizia o seguinte, que muitos profissionais, antes dessa entrada da pandemia, acreditavam que o trabalho remoto iria resolver todos os problemas e que seria aquele paraíso na Terra. E começaram a identificar que não era bem assim. E outro tanto, organizações que acreditavam que o trabalho remoto ele não seria tão produtivo quanto e conseguiram identificar que sim, o trabalho remoto é produtivo sim. Então, o que acontece aqui? A tendência para o futuro é um retorno híbrido. As organizações eles já estão estimando que parte do trabalho fique em trabalho remoto, parte do trabalho seja presencial. Agora, o que é importante na sua fala é destacar a questão da generalização. Qual é o olhar que aquele profissional está dando para essa oportunidade? Então, se o profissional ele identificou uma tendência a procrastinar, a ideia, o convite aqui é identificar qual é a gênese dessa procrastinação, porque muitas vezes a procrastinação, ela vem porque a pessoa, ela não tem o prazer imediato em fazer aquela tarefa, então ela joga aquilo pro eu do futuro e pesa as costas do eu do futuro. Então, antes de procrastinar, é sempre importante identificar, pera lá, que preço que o meu eu do futuro vai pagar se eu mandar essa tarefa lá para frente. O outro ponto é que talvez a procrastinação ela seja promovida por atividades que não estejam tão claras ou que a pessoa ela não se sente preparada para fazer aquela entrega. E um outro ponto, quando nós estudamos tecnicamente a procrastinação, é a questão do prazo, a definição clara do prazo. Então, o primeiro ponto que eu diria, como mentora de capital humano, é um olhar no nível micro-organizacional, que é o do indivíduo. Como que ele se percebeu? Uma fala recorrente aqui comigo, com os meus clientes, é uma análise do que a pandemia trouxe para você. O que a pandemia revelou sobre você, que do contrário você não teria contato. Então, quais as competências você desenvolveu e quais as oportunidades de desenvolvimento. Se o problema é procrastinação, é importante olhar a gênese da procrastinação. O ser humano, ele tem um movimento natural para a busca do prazer. E muitas atividades no presentismo, ou seja, atrelado ao momento presente, não me dão prazer. E é aí que entra todo um treinamento mesmo, sobre a questão de níveis de prioridade, organização, matriz de ganhos e perdas. Então, o primeiro ponto é o nível micro-organizacional, que é o do indivíduo. Segundo ponto interessante para o gestor de pessoas, nesse caso, é olhar para a produtividade, para o resultado, porque é o gestor que vai responder por essa produtividade.
e identificar se essa produtividade caiu, quais foram os motivos que levaram aquela produtividade a cair. Então, é sempre importante identificar e lidar com a realidade, porque no momento que você lida com a realidade, você pode criar uma estratégia para conduzir o teu grupo no cenário desejado, que é a da produtividade esperada. Então, assim, Daniel, nós estamos aprendendo muito com isso, como gestores. Então, nós estamos olhando para essa nova realidade. E no momento em que, ao invés de trabalhar com julgamentos, trabalhar com a realidade, procurar identificar processos que levaram a isso e não atribuir a culpa às pessoas apenas. Perfeito. Muito bom. Ainda sobre essa questão do mercado de trabalho, eu gostaria de propor a seguinte pergunta. Essa mudança de ambiente, de um ambiente coletivo para ambientes individuais, deve estar configurando também novas demandas na hora da contratação. Então, nós já temos hoje o processo de contratação digital que está em evolução, mas ele acaba sendo, de alguma forma, impactado por essas novas demandas, né? Configurações de profissionais, de competências diferentes daquele trabalhador que normalmente era contratado para se deslocar todos os dias para o seu local de trabalho. Inclusive, tive conversando recentemente com uma pessoa da área de recursos humanos do exterior, que disse que isso abriu uma grande oportunidade para a inclusão. Então, pessoas portadoras de deficiência ou com algum outro tipo de limitação têm hoje acesso a determinados postos de trabalho que antes não teria pela possibilidade, pelo potencial revelado na forma de trabalho chamado trabalho online, né, o trabalho remoto. Então, eu gostaria que você comentasse, por favor, sobre esse novo perfil, essa nova configuração, né, que competências são mais demandadas pelas organizações nessa realidade, e um pouco sobre essa transformação também. Perfeito, muito bacana você trazer isso. Bom, eu acredito fortemente que nós prosperamos nas mudanças e nos desafios. Então, aí, o que é muito importante que a empresa tenha? A clareza, porque o primeiro ponto da produtividade é a clareza. A clareza sobre o perfil daquele profissional e sobre as competências desejadas. E como você muito bem colocou, hoje o processo de recrutamento, ele grande parte das etapas, não ele todo, né? Mas ele pode ser feito por inteligência artificial. Então, a importância de ter a clareza. Quais as competências técnicas que aquela empresa requer daquele profissional. Competências técnicas são aquelas competências específicas voltadas ao trabalho. Quais as competências comportamentais, que são de natureza emocional, autocontrole, comunicação, disciplina, organização. Então, vamos imaginar, se esse profissional ele vai ser contratado para ter trabalho remoto, então é muito importante avaliar a capacidade que ele tem de concentração, de organização e de disciplina. E aí, realmente, a forma de chegar a esses candidatos mudou. Você tem o recrutamento digital, a forma de seleção mudou. Hoje nós falamos em vídeo currículo, falamos em vídeo entrevista. Então, eu diria que, respondendo a sua pergunta, a oportunidade ela vem forte no momento em que a empresa tenha clareza sobre o que ela quer desse candidato, do fit cultural, que é muito importante colocar isso. O fit cultural é encontrar um candidato, não importa se é aqui ou do outro lado do mundo, que tenha aderência à cultura daquela organização. Então, isso é fundamental, porque quando você tem esse fit cultural, a probabilidade daquele candidato aderir àquela cultura, ele começa a fazer parte do todo. Então, do lado da empresa, ter a clareza da característica, do fit cultural, do que se espera daquele candidato, das competências específicas do cargo, e a pessoa que pode se candidatar nesse processo, também ter a clareza de se vender, até porque por inteligência artificial, conhecendo o cargo, você pode colocar palavras que no teu processo seletivo, que o teu currículo vai ser ranqueado. E agora, a única coisa que não mudou é o convite a aprender constantemente. Então, essa é a coisa que não mudou. Mas eu vejo isso como oportunidade, inclusive, da pessoa conseguir a colocação dos sonhos, que ela já não mais está atrelada ao local físico.
Muito bem. E especificamente sobre esse fenômeno do potencial de inclusão. O potencial de inclusão bom, inclusão já é uma palavra muito bonita, tá? E é muito interessante entender a profundidade que tem essa palavra, porque simplesmente você trazer alguém que tem algumas necessidades especiais e colocar dentro da empresa, isso não é inclusão. É fundamental que a inclusão ela seja feita no nível da cultura, de preparar as pessoas, de preparar aquele trabalho. Então, eu acredito o seguinte, que quando a pessoa tem o preparo, ela quer trabalhar, ela está disponível, ela quer aprender, particularmente eu vejo a inclusão num patamar muito melhor do que estávamos até antes deste momento. Porque evita a questão de deslocamento, evita uma série de questões e a pessoa ela pode fazer a entrega do talento que ela tem, daquilo que ela pode oferecer, daquilo que é melhor para ela. Então, nesse sentido, nós podemos dizer que a produtividade não será comprometida por nenhuma dessas dimensões. Nem pela questão da inclusão, nem por questão de competências pessoais. Eu acredito que não. E aí você me coloca uma outra palavra que é produtividade. O que é produtividade? Produtividade é fazer mais com menos. Então, a produtividade, ela passa sim pelo preparo da pessoa, mas passa também por uma política da organização que tenha clareza, que tenha uma comunicação adequada, que tenha cultura da qualidade, não é? De buscar situações desafiadoras em processos, não em pessoas, que tenha cultura da aprendizagem, que trabalhe a questão do comprometimento, que trabalhe a questão do foco. Então, a produtividade, eu entendo que ela é um resultado que passa por diversas variáveis, que são variáveis pessoais, variáveis da clareza do trabalho, variável da cultura da qualidade, da cultura do aprendizado. Então, eu acredito que quando você tem um alinhamento nesses elementos, isso aí é fantástico e não é porque você está remoto que vai impactar a tua produtividade, não. Muito pelo contrário. Bem, agora vamos fazer uma outra pergunta mais desafiadora para a professora Érica. Professora, nós temos acompanhado, né, pessoalmente eu me envolvo um pouco com esse tema, e eu tenho acompanhado que uma das grandes críticas à questão do trabalho remoto, nesse período de pandemia, e aponta-se, inclusive, que deve haver uma reconfiguração para modelos anteriores, que o grande problema que as companhias imaginam que terão, né, as organizações de uma forma geral, é manter o espírito de equipe, o chamado teamwork, né, aquela afinidade entre as pessoas por trabalharem e conviverem no mesmo ambiente, que talvez se perca isso e para muitas atividades isso é fundamental. Então, eu gostaria que você comentasse um pouco esse efeito, né, e como as empresas ou as organizações podem, que tipo de decisão ou que tipo de iniciativas podem tomar para minimizar o efeito negativo que isso possa ter. Muito interessante, eu vejo isso acontecendo na minha prática profissional. E aí a ideia de pensar, né, coesão de time, como nós pensávamos anteriormente, talvez ela não dê a resposta para o que nós precisamos agora. Mas o que eu vejo? Novos horizontes se desenhando para que as pessoas consigam criar vínculos e estar próximos, apesar da distância física. Então, por exemplo, nós temos um cliente em Fortaleza que semanalmente nós entramos num Zoom e aí nós tratamos de valores, nós tratamos de percepções daquelas pessoas, nós tratamos com investigação apreciativa e quando terminamos esses encontros, a sensação é que cada um ali que foi abraçado pelo grupo. Então, qual que é o grande desafio? Manter o objetivo da conexão, da comunicação, mudando o canal, mudando a forma e usando a tecnologia, porque nós não sabemos quando é que nós vamos poder nos abraçar novamente. Então, essa questão de
do virtual, ele tem dado esses encontros, ele tem conseguido manter essa conexão com estratégias inteligentes, dependendo da pergunta que você faz, abertura, o tipo de investigação. Então, esses clientes, eles têm conseguido, nós estamos monitorando isso, manter a equipe coesa, por esta forma. E um outro ponto importante que você tratou, que hoje nós estamos vendo, né, já pensando como é que vai ser esse retorno, se a empresa optar por manter pessoas em home office, é fundamental que cuide também de um local para essas pessoas trabalharem, porque não é todo mundo que tem uma cadeira apropriada, que tem um computador apropriado. Então, esse ponto é muito importante. Agora, o que eu convido nessa questão de manter times? Que a gente deixe um pouquinho de lado as nossas convicções de como nós acreditávamos de manter esses times unidos, que a gente abra para as possibilidades. Ok, o que é possível fazer com o que eu tenho agora, com o recurso que eu tenho agora, e também aí é inegável colocar a importância de softwares, né, por exemplo, de produtividade, também softwares como programas como Trello, como aplicativos como Todoist, que você pode também não apenas manter a questão do trabalho, do vínculo pessoal, para que as pessoas despressurizem um pouco, investiguem apreciativamente, tragam os valores, mas que elas também possam olhar claramente qual é o resultado do trabalho do outro naquele projeto e fazer essa gestão. Então, assim, o que eu vejo é a hora de trocar de pele, deixar aquela pele ir embora e assumir uma pele nova, com a realidade que nós temos, com os desafios que nós temos. E olhar sempre para frente. O que é possível fazer com isso aqui que eu tenho? E o que mais é possível fazer que eu ainda não identifiquei, né? Então, é trabalhar, é para frente agora. Então, isso é possível fazer sim. Muito bem. Você já sabe, na TV existe vida inteligente. Você aí vendo a gente. Estamos hoje estreando a nova fase do programa Economia de Primeira e trouxemos a professora Érica Lourdes para falar sobre esse novo ambiente de trabalho nesse período de pandemia e as possibilidades do pós-pandemia. Fique conosco, vamos fazer um breve intervalo e já voltamos.